Olá, 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 bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece e para quem já me conhece, bem-vindos de volta. Eu sou a Isabel Siquia e por aqui falamos sobre caminhada com Jesus. Jesus, Deus, Espírito Santo, experiências, crescimento em Deus, crescimento na palavra. E hoje vou falar de um tópico bem sensível que acho que não é muito falado. Já alguma vez fizeste algo de que te envergonhaste bastante? Que a tua primeira reação foi correr de Deus e dizer, agora não, tu te escondeste de Deus. Já estiveste ali, sozinha, com aquele pesozinho no peito a pensar, desta vez fui longe demais. Hoje eu quero falar exatamente sobre isso, porque eu já estive nesse lugar várias vezes e aprendi algo que mudou a minha vida. Deixa-me ser honesta contigo. Eu já cometi muitos erros na minha vida. Nem vou entrar aqui em detalhe porque nem tudo é para estar a se expor aqui em público, mas foram erros graves, muito graves, do tipo de erros de acordar no meio da noite e ficar sem sono, do tipo de erros de dizer, o que estavas a pensar? O tipo de erros de olhar para o espelho e não gostar daquilo que eu estou a ver. Pois é, foram esses os tipos de erros. E nesse momento, o que eu fazia? Eu afastava-me de Deus. Eu dizia, não, dessa vez já fui longe demais. Mas eu não me afastava de Deus assim de forma explícita, de forma declarada. E não é que eu dissesse, eu já não acredito em Deus. Era algo assim mais sutil, mais leve, e as coisas iam acontecendo, eu ia deixando, ia me afastando aos poucos, ia deixando de fazer uma coisa aqui, ia deixando de fazer uma coisa ali, e aos poucos eu ia deixando de falar com Deus, ia deixando de me abrir com Ele. Porque sempre havia uma voz dentro de mim que dizia, Isa, o que é que tu foste fazer? Foste fazer isso de novo e agora vais orar? Acabaste de fazer isso e agora vais orar? Sério? Sempre a ir para Deus com a mesma questão, com o mesmo problema. Ele já está farto de ti. Isa, dessa vez foste longe demais. Longe demais. Pois é. Reconheces essa vozinha aqui? Se tu reconheces, era exatamente ali que eu ficava. Num ciclo horrível. Erro, vergonha, distância de Deus. Erro, vergonha, distância de Deus, mais vulnerabilidade, mais erro. E as coisas foram acontecendo dessa forma. E quanto mais tempo eu passava sem me aproximar de Deus, aquilo ficava mais pesado. A culpa ficava mais pesada, a vergonha ficava mais pesada. E tu sabes qual é a ironia nisso tudo? É que a solução para o meu problema sempre foi aquilo ou aquele de quem eu fugia. Aquilo do qual eu fugia, que era intimidade com Deus, que era conversa com Deus, que era estar na presença dele. E era exatamente aquilo a solução para o meu problema, e era exatamente aquilo do qual eu fugia. E essa é uma mentira muito sofisticada que o inimigo usa. Ela é exatamente sofisticada porque ela vem assim, parece tão humilde. Eu já errei muito. Eu já não vou mais incomodar a Deus. Eu já não vou mais tocar mais no mesmo assunto. E esta é exatamente a mentira.
Eu não mereço ir para Deus depois do que eu fiz. Parece humildade, não é? Mas não é humildade. Parece que estás a reconhecer o teu erro, mas nada disso. É o oposto. Estás na verdade, ou eu estava na verdade a ser orgulhosa, porque pensava que estava a reconhecer o meu erro, mas na verdade aquilo era orgulho disfarçado. Porque o que realmente eu estava a fazer? O que realmente eu estava a dizer? Que o meu pecado era maior que a graça de Deus. Que o meu pecado era maior do que o poder de Deus de me redimir, de me restaurar. E essa, minha amiga, é uma blasfêmia tremenda, tremenda, que vem assim embrulhada de vergonha e de humildade. Era aí nesse lugar que eu me encontrava, cheia de vergonha, cheia de medos, cheia de receios e sempre dizendo, não, Deus já não vai, não é possível, depois disso que eu fiz, não, já nem vou incomodar a Deus. Mas aí estava o meu maior erro e uma arma muito poderosa do inimigo. A Bíblia diz em Romanos, estou a ler as minhas notas, a Bíblia diz em Romanos 5:20, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A Bíblia não diz onde o pecado foi pequeno, apareceu um bocadinho de graça. A Bíblia diz onde foi muito, onde foi pesado, onde foi repetido, lá a graça superabundou. E Deus não faz contas dos teus erros. Deus não faz contas do teu pecado. A palavra diz que a distância do oeste para o oeste, essa é a distância que Deus dá quando Ele esquece dos nossos pecados. Ele não faz contas. Não tem um marcador ao lado dele a dizer, um bloco de notas a dizer, olha, esse aqui cometeu isso. Esse aqui cometeu isso, a Isa cometeu isso, a fulana cometeu isso, a Ana cometeu isso, a Maria cometeu isso, a dizer mais uma vez e acabou-se. Não, ele está aí a dizer, a palavra dele diz que onde abundou o pecado, quer dizer, o pecado mais grave é lá onde está também a graça de Deus. E agora deixa-me levar-te à parábola do filho pródigo. Lucas 15. Com certeza que já ouviste essa parábola do filho pródigo, mas eu quero que ouças uma coisa específica. O filho pediu a herança ao pai enquanto ainda estava vivo. E naquela altura, isso era uma ofensa enorme. Quer dizer, o pai ainda não morreu, você já está a fazer planos com o dinheiro do pai. Quer dizer, já queres mesmo que ele morra de uma vez. Então isso era uma ofensa tremenda. Mesmo hoje, nos nossos dias, os nossos pais não achariam isso normal, com certeza. Então ele pediu a herança. Foi embora. E desperdiçou tudo, viveu vidas. E ele chegou até a passar fome. Quando todo o dinheiro acabou, quando toda a herança acabou, ele chegou a passar fome. Chegou a comer comida dos porcos. De tanta fome que ele tinha. E quando ele voltou, o texto diz que algo extraordinário aconteceu. E é realmente extraordinário. A palavra diz que quando ainda estava longe, o pai o viu e, comovido de compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15:20. O pai correu. O pai correu. Na cultura daqueles tempos, o homem de posição não corria. Um homem que tinha posição não corria. Era indigno, era humilhante. Mas o pai correu, porque viu o filho que há muito tempo ele não via.
Então ele correu. O pai correu porque viu o filho e não conseguiu mais esperar. Atenção, isso era uma humilhação. Um homem de posição, um homem de posses, estar a correr, estar a se deslocar, ainda por cima naquela situação, um filho que havia feito o que o filho havia feito. Mas o pai, quando viu aquele filho, de longe, ele correu, porque havia visto o filho, porque não conseguiu esperar. E sabe o que é que isso me diz? Que enquanto tu ainda estás a pensar em voltar, Deus já está a correr na tua direção. Tu não estás a te aproximar de um Deus que está de braços cruzados, que está carrancudo, que está à espera, dizendo, agora quero ver o que é que essa jovem, o que é que essa minha filha vai fazer. Não, ele não está decepcionado, ele não está com uma lista dos teus erros, ele está de braços abertos, à espera que tu corras para ele. De volta, porque ele já está na tua direção, ele já está à espera que tu te vires para ele. A palavra diz, achega-te a mim e eu me achegarei a ti. Então ele só está à espera, tu estás a chegar, estás a te aproximar a um pai que corre quando vê que tu estás a vir na direção dele, que corre quando vê que tu precisas dele, quando vê que ele está, quando vê que o seu filho, que a sua filha está de volta. Porque a palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa no céu. Então quando tu corres para ele, ele está de braços abertos, como este pai do filho pródigo. Entendes? Quando tu erras, quando eu erro, tu podes me dizer assim, Isa, e quando o erro já é demais, quando já errei demais, quando já foram muitos erros, quando o erro é gravíssimo, erro de morte, é erro mesmo imperdoável. Quem diz que é imperdoável? Quem diz que é imperdoável? Tu diz, já errei pela 5ª vez, pela 6ª vez, pela 10ª vez. E muitas vezes foi essa a minha realidade. Eu vou ser sincera. E aí a vergonha fica ainda mais pesada, porque foram tantas vezes, foi tão grave. Porque não foi só uma vez. Errei outra vez e cometi esse erro outra vez. Foram muitas vezes, foram erros graves. E Hebreus 4,16 diz, aproximemo-nos, pois, com ousadia do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça em tempo oportuno. Com ousadia, não com vergonha, não com medo, não assim cabisbaixos, a dizer, sem fé, com ousadia. Porque é isso que a palavra nos ordena, não com timidez, não com medo, com ousadia. E repara, o trono que nos é apresentado não é o trono de julgamento. Aleluia! Não é um trono de julgamento. É o trono da graça. É o trono da graça. Deus sabe que tu vais falhar. Deus já sabia que eu ia falhar com ele. Deus já sabia que eu ia falhar. Deus já sabe que tu vais falhar. Isso não o surpreende. O que é que ele quer? Na verdade, quando eu falho, quando tu falhas, quando nós falhamos, ele não quer que nós fujamos dele. Ele quer que nós fujamos para ele. Ele quer que tu fujas para ele. Corre para ele. Corre para os braços do teu pai. Ele quer isso. Por isso é que ele diz,
Aproxima-te com ousadia ao trono da graça, porque Ele está à nossa espera de mãos estendidas. E há uma diferença enorme entre arrependimento e vergonha que te paralisa. Não. O arrependimento te move em direção a Deus. A vergonha afasta-te dele. A vergonha repele-te de Deus. Porque vem aquele pensamento, de novo, outra vez a mesma coisa, outra vez a mesma lamentação para Deus. Também Deus vai achar que eu estou a brincar com Ele. Essa é a vergonha, esse é o medo. E vai te afastar, vai querer te afastar de Deus. Levar-te para longe dele. Então, como é que isso fica na vida real? Quando erras, quando errares, e vai acontecer, faz o seguinte. 3 coisas. Não esperes, 3, na verdade, 4 coisas. Não esperes sentir-te digna para orar. As orações perfeitas, elas não existem. Fala como estás. Deus, falhei. Estou envergonhada. Preciso de ti. Simples assim. Porque não há muitos rodeios a dar. Tu já erraste mesmo, já falhaste mesmo. Seja sincera. Falhei, eu preciso de ti. Ajuda-me. Segunda coisa. Não negocia com a voz da condenação. Nunca. Never. 1 de João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar. Não diz se sentirmos muito arrependimento ou se prometeres não voltar a fazer. Diz se confessarmos. Está aí o teu prompt. Confessa. Confessa para Deus, confessa, fala, conversa, tira para fora. Claro que Ele já sabe, mas Ele espera, a palavra dele diz que Ele espera que nós confessemos com a nossa boca. Então fala para Ele, fala com Deus. That's it. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar. 3. Temos que saber distinguir a voz de Deus da voz do inimigo. Deus convence do pecado para te restaurar. O inimigo te condena para te destruir. Lembram-se? João 10:10, o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. Então, aquela voz de condenação, ela vem para martelar na tua cabeça, para te dizer, erraste outra vez, mas você, sempre a mesma coisa. Essa é a condenação, é a voz do inimigo. Alerta, vigia. Isso é para te destruir. Isso é para roubar algo de ti. Vigia. A voz de Deus traz tristeza com esperança. Tu ficas triste, sim. Ficas arrependida. Mas tu tens esperança. Tu sabes que se fores para Deus, Ele vai te perdoar. Ele está aí à tua espera. A voz do inimigo traz vergonha, com desespero. E a quarta coisa, que é bônus, vai sempre, volta. Estás arrastada, estás de rastos, vai assim mesmo, corre para os braços do teu pai. Não tens forças, vai assim mesmo, sem força. Vais recuperar as forças lá, nele, em Deus. Corre para o teu pai, corre para Deus. Foi gravíssimo, corre para Deus. Não importa quantas vezes, volta sempre para Deus. Então, se chegaste até aqui, eu acredito que foi por uma razão muito especial. Talvez tu estejas a carregar algo agora mesmo dentro de ti. Talvez haja um erro que te persegue, uma vergonha que te faz sentir que perdeste o direito de te aproximar de Deus. Minha amiga, eu quero dizer-te, de mulher para mulher, de amiga para amiga, de alguém que já esteve nesse lugar, corre para ele. Mesmo assim, da forma que tu estás,
vai para o colo do teu pai, corre para ele. Se essa mensagem falou ao teu coração, se tens isso na tua mente, no teu coração, a martelar na tua cabeça, vai assim exatamente como estás. Não te esqueças, a graça superabunda. Se estiveres realmente arrependida e não queres voltar a cometer o mesmo erro, corre para os braços do teu pai. Tu não precisas de te limpar primeiro, tu mesma. Ele vai te limpar, ele vai te purificar, ele vai te redimir. Tu não precisas de resolver nada. Só arrepende-te, dá-te conta que erraste e vai para Deus assim mesmo como estás. Assim mesmo, agora, neste momento, agora. E é lá que Ele vai te encontrar. Nos braços dEle. Nos braços dEle. Corre. Vai para Ele. Ele não se fartou de ti. Disso podes ter a certeza. Eu te prometo. Não se fartou de ti nunca. E nunca se vai fartar. A palavra dele diz que ainda que o teu pai e a tua mãe se esqueçam de ti. Eu, Deus, jamais me esquecerei de ti. Então, não tem como ele te abandonar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Corre para o teu pai. Tá? E se esse vídeo te tocou, eu quero que tu faças um favor. Agora, escreve aí embaixo nos comentários a palavra graça. Só isso que eu te peço. Não tens que explicar nada. Eu vou estar lá. Eu vou orar por ti. E vamos nessa caminhada juntas. Partilha esse vídeo com alguém que precisa de ouvir essa mensagem hoje. Porque com certeza alguém que conheces está a fugir de Deus agora mesmo, neste momento. Então partilha esta mensagem com um amigo, com uma amiga e talvez sejas tu a ser a ponte. Porque com certeza esse amigo, essa amiga, esse familiar precisa de ouvir essa mensagem. Tá? Subscreve-te no canal se ainda não fizeste, porque isso ajuda a mensagem de Deus a ser espalhada, ajuda a que mais pessoas ouçam esta mensagem, tenham acesso à verdade de Deus. E sobre como navegar os dias difíceis com esperança, com a verdade de Deus. E não te esqueças, tá? Deus te ama muito. Até o próximo vídeo.